E aí, pessoal, professor Cássio de Filosofia, estou aqui para a gente bater um papo, lembrando que essas aulas elas são muito voltadas para o vestibular da UFO, tá? Na verdade, eu estou tratando aí do conteúdo novo, né? Do vestibular da UFO, daquele conteúdo que não aparecia nos vestibulares anteriores e vem nesse vestibular. E nessa conversa nossa de hoje, eu vou trocar uma ideia a respeito do senhor Michel Foucault, né? Outro filósofo aí do século XX, né? A UFO, na verdade, colocou aí os temas no final muito relacionados à filosofia contemporânea. Então estão lá o Achille Mbembe, a Hannah Arendt, o Peter Singer, né? O Adorno, uma galera muito boa aí, essa galera hegemonicamente do século XX. O Foucault morre na década de 80, contraiu o HIV, ele morre razoavelmente novo, não vou ficar aqui tratando de biografia, o tempo é curto, é uma videoaula, então não quero alongar muito, e a gente vai focar nos principais conceitos que eu acho que podem te ajudar a enfrentar uma questão da UFO, né? Essa questão do poder, essa relação entre o saber e o poder, tá? E aí, fiquem atentos porque eu já vou abrir algumas brechas para a gente poder conversar numa aula posterior, que eu também gravarei, sobre o Mbembe, né, que é um filósofo camaronês, porque ele tem algumas questões sobre discurso e sobre corpo, tá? Que a gente pode começar a apontar aqui nessa conversa nossa sobre Foucault, tá bom? Então eu sempre parto no Foucault, galera, de um texto que está lá no Vigiar e Punir, chamado O Panoptismo, né? É uma volta do Foucault há um texto clássico de um outro filósofo, né, um filósofo utilitarista chamado Jeremy Bentham, que é o fundador do utilitarismo, né? É um projeto arquitetônico do Bentham, né, um projeto de cunho moral, né, visando a utilidade social. E aí, esse texto do Bentham, até o Foucault retomar isso, acho que não tinha relevância filosófica que passa a ter depois da abordagem Foucaultiana, e aí o Foucault vai perceber o panoptismo, né, como a forma de consolidação daquilo que a gente vai chamar de sociedade disciplinar, né? E aí eu fiz até um rabisco aqui do panóptico. Essa câmera fica dando zoom, então eu vou tentar dar essa aula um pouco mais parado. Também deixar o quadro aqui à sua disposição para que você possa pausar e anotar, né? Mas aqui eu fiz uma representaçãozinha do panóptico, né? Bem simplesinha. A gente tem uma torre central, em torno da torre um anel de cela, tá certo? Aqui em cada uma dessas celas nós vamos colocar um indivíduo e aqui nessa torre central nós vamos colocar um vigilante, tá? Um inspetor, né? Então, uma relação inspetor-inspecionado, tá bom? Lembre-se de que nessa cela a gente pode ter um doente, pode ter um louco, pode ter um trabalhador, segundo o próprio Bentham, tá? Pode ter um trabalhador, pode ter um presidiário, pode ter um estudante. E aí a dinâmica existe um certo jogo de luz, você percebeu que tem uma janela para fora e outra para dentro, né? Tem um certo ângulo de construção e um jogo de luz que permite que esse cara que está aqui veja tudo que esse cara que está aqui está fazendo. Esse mesmo ângulo de construção impede que esse cara que está aqui veja o vigilante, né? Então, na verdade, o panóptico, né, que vai dar origem a esse fenômeno que Foucault chama de panoptismo, galera, o panóptico, ele produz uma circunstância na qual o vigilante vê e não é visto, nunca.
E o vigiado é visto, pode estar sendo visto, né? Isso é fundamental que você entenda, mas ele não vê. E é essa discrepância, né, de possibilidade visual que produz essa diferença em termos de poder. O tema central da reflexão do Foucault, galerinha, é o tema do poder, né? Da distribuição do poder no jogo social, tá? E aí, o que a gente precisa entender, né? E isso é comum nos teóricos que avaliam o poder. O poder está baseado numa discrepância, né, numa desigualdade hierárquica, não tem como, né, haver uma relação de poder se isso não existe. E aqui é um jogo de visibilidade, né? Tem gente que pode ver mais do que o resto das pessoas, né? E para o Foucault, esse jogo de visibilidade seria o jogo que se consolidaria, né, no tecido social. É um barato isso, né? Se você pensa, né, nos níveis de visibilidade que a gente tem no tecido social da sociedade virtual, né, isso sendo muito bem analisado por um filósofo chamado Byung-Chul Han, né, que é o cara da Sociedade do Cansaço, você vai perceber que, apesar do Foucault ele não dar conta de algumas questões com as quais a gente lida hoje, alguma coisa acaba persistindo, né? O Byung-Chul Han pensa, por exemplo, nas redes sociais como um panóptico aperspectivístico, né? Onde todo mundo acaba vigiando todo mundo, ao invés desse panóptico Foucaultiano, que é construído a partir de uma perspectiva só, que é a perspectiva do vigilante. Então, eu tenho uma perspectiva central, que é a perspectiva do vigilante, da qual todo mundo é vigiado. A nossa sociedade é uma sociedade da vigilância mútua, mas é uma sociedade, galera, concordando com o Foucault, baseada na ideia de que todo mundo se sinta visto por todo mundo, né? E, portanto, todo mundo se vigia. Essa é a dinâmica, né? Então, o que Foucault está tentando dizer a você com esse conceito de sociedade disciplinar, né? Ele está tentando entender como é que na modernidade a disciplina ela foi transferida dos grupos para os próprios indivíduos, né? Você tem um processo de transferência do processo disciplinar. Quando você vai lá no Durkheim, né, o Durkheim ele vai dizer que a gente tem uma transição das sociedades de solidariedade mecânica, né? Consciência coletiva esmaga as consciências individuais, então o indivíduo pensa coletivamente, para a solidariedade orgânica, né, no qual surge essa abominação chamada individualidade. E aí o que o Foucault está tentando entender é como é que se produz disciplina numa sociedade altamente individualizada, né? E aí a resposta é transferindo a disciplina para o interior do indivíduo, né? E como é que você faz isso? De maneira panóptica. E aí é um barato, né? Que olha só, é um vigilante para todas as celas. E só assim o panóptico funciona. Cada vigiado, né, cada inspecionado sabe que na cela só tem um vigilante. Então, cada inspecionado sabe que ele não pode ser visto o tempo inteiro. Agora, o que isso produz na prática, galerinha? Isso produz uma incerteza com relação a se ele está sendo visto ou não. Agora, como de vez em quando alguém é punido porque foi visto, ele sabe que de vez em quando alguém vigia. E, portanto, a dinâmica é, né? Se de vez em quando alguém vigia, eu posso estar sendo vigiado agora. E se eu posso estar sendo vigiado agora, e se eu não vou fazer uma coisa errada porque eu posso estar sendo vigiado, em última instância, galera, quem é que está me vigiando? Eu. Então, por meio da disciplina panóptica, a disciplina ela é inserida no interior dos indivíduos. A gente tem um processo de consolidação da autovigilância. Tá? Agora,
qual é a genialidade, né, do Foucault? Então agora a gente vai para o nosso quadro, né? É perceber, então primeiro as experiências de disciplinarização elas vão ficar cada vez mais individualizadas, cada um numa cela, né? Tem um jogo de controle que passa muito pela individualização. O Taylor, por exemplo, é o cara que saca isso, né? O assalariamento individualizado, né? Você, quer dizer, ele chega numa fábrica nos Estados Unidos na qual o operário está extremamente solidário, organizado, né? Coeso com os outros operários. Ele precisa destruir essa coesão. Como é que eu coloco cada operário numa cela? Pagando individualmente cada um dos operários. Então, para você exercer poder, você precisa individualizar, né? Você precisa produzir solidão, barato isso, né? Agora, o Foucault, né, ele trabalha com uma ideia, isso não é novo, eu acho que o Weber já lança mão disso, né? Quando o Weber diz toda a relação social, o seu namoro, a relação com a sua família, a relação religiosa, né? Toda a relação social envolve poder. Podendo esse poder se consolidar em dominação ou não, né? Mas poder sempre vai existir. O Foucault é o cara na filosofia que vai lançar a mão dessa tese, né? Quer dizer, poder não é uma coisa que emana simplesmente de um centro para os espaços sociais, mas o Foucault é um poder exercido por todo mundo, sobre todo mundo, né? Todo mundo exerce poder sobre todo mundo. Então, o poder ele está dividido, né, entre os diversos dispositivos sociais, e aí o poder, ele na verdade, está diluído socialmente e portanto, ele se configura numa teia complexa, né, de micropoderes que interagem uns com os outros o tempo todo. Eu acho isso absolutamente genial. Tá? Então, o poder se encontra diluído socialmente, constituindo-se em um micropoder, né? Daí tem uma obra interessante do Foucault, que é um conjunto de entrevistas, artigos, chamado Microfísica do Poder, né? Que é essa tese central do Foucault, né? De que o poder está diluído socialmente, é exercido por todo mundo sobre todo mundo. O Paul Veyne dá um exemplo, pensando lá na Alemanha nazista, de um possível um cara que controla a locomotiva de um trem que leva judeus para o campo de concentração. Ele é alemão, mas ele está com uma crise de consciência. E aí ele resolve num determinado momento que não vai fazer isso mais. Ele não vai mais conduzir essa locomotiva para levar o trem, para levar os judeus para o campo de concentração. Ele é casado, tem 2 filhos, uma filha de 4, um filho de 2. Chega em casa e diz para a esposa: não vou mais fazer o que eu faço. Sei que o Estado nazista vai me matar, mas problema, eu morro. A esposa dele vira para ele e fala assim: tudo bem, você morre tranquilo. O problema é, você é a única pessoa que ganha dinheiro nessa casa. A gente tem uma filha com 4 anos, um filho com 2. Eles vão morrer de fome. Além disso, você não sabe se o Estado nazista vai perseguir só você. Pode ser que eles persigam a gente também. Você tem certeza que você vai fazer isso? Se o nosso controlador de locomotiva resolver, depois da conversa com a esposa, continuar levando os judeus para o campo de concentração, quem exerceu mais poder sobre ele? O Estado nazista ou a família dele? É esse exemplo do Paul Veyne, eu acho um barato. Tá num livro chamado Foucault. O Paul Veyne é um historiador maravilhoso que teve uma amizade, né, muito, muito próxima do Foucault. Os dois deram aula na Universidade de Paris juntos. Então, eu acho que esse exemplo do Paul Veyne, ele deixa muito clara, né, qual é essa coisa do poder estar diluído socialmente, né? Você sabe muito bem quanta coisa seus pais deixaram de fazer, por exemplo, porque você existe, né? Portanto, você sabe muito bem quanto poder você exerce sobre as vidas das outras pessoas também, sabendo que as outras pessoas exercem poder sobre você. É isso que eu estou chamando de micropoder, tá?
Agora vamos voltar. Você está vendo que é um jogo aqui de colocar alguém num lugar e alguém no outro lugar, né? Então o poder se consolida primordialmente no Foucault sobre corpos, tá? Ele é uma experiência sobretudo física, né? Por isso que lá no Vigiar e Punir a gente vai falar de corpos dóceis, né? O que o Foucault entende é que é um processo de docilização dos corpos em todo o tecido social. É óbvio que o seu professor exerce poder intelectual sobre você na sala de aula, né? Mas você precisa entender que ele só pode exercer esse poder intelectual sobre você porque o seu corpo foi preparado durante anos, né? Ele foi docilizado para ficar quieto durante 6 horários numa manhã, né? Exprimido numa carteira de escola, saca? Você acha tudo isso absolutamente normal, né? Porque aconteceu um processo de normalização do seu corpo, isso é físico. É claro que depois é intelectual, né? Mas primeiro isso é primordialmente físico, é fisiológico, né? O seu corpo foi dobrado, né? Ele foi adestrado, ele foi docilizado para que alguém pudesse dominá-lo, tá? É isso no Foucault que a gente chama de biopoder, né? E essa coisa de que o poder, nas sociedades modernas, cada vez mais, né? Ele vai virar um controle de corpo, né? É aquilo que a gente vai chamar no Foucault de biopolítica, né? Uma política que se consolida sobre corpos, tá? Aqui eu abro um parênteses, tá? Para você começar a pensar no Achille Mbembe, que é o filósofo camaronês que também cai na UFO. Quando o Mbembe trabalha com o conceito de necropolítica, né? Quando ele diz que o Estado, em alguma medida, ele acaba escolhendo quais corpos, né, devem viver e quais corpos preferencialmente podem morrer, é óbvio que ele está ancorado nesse conceito de biopolítica, de política de corpo, tá? Que é inaugurado aí pelo Michel Foucault. Aí você fala assim, pô, Cássio, a minha família não sabia que iam fazer isso com o meu corpo na escola, né? Então, se a minha família sabia, né? A minha família não me ama, tendo permitido que fizessem isso com o meu corpo na escola. Claro que a sua família te ama, né? Papai te ama, mamãe te ama. A questão é, galera, toda essa política de corpo, toda essa gestão de corpo, meninos e meninas, ela está ancorada num jogo de discurso. Então, o grande esforço do Foucault foi tentar compreender como é que por meio de certos discursos, certos sujeitos exerceram poder sobre os corpos de outros sujeitos, usando dispositivos sociais. Agora a gente chega, né, no outro ponto central do cronograma da UFO. Perceba que as nossas conversas vão ser sempre áreas, isso aqui é uma videoaula, né? Então tem que ter uma certa agilidade. Ninguém aguenta ficar nisso aqui muito tempo, tá? Mas eu vou te direcionando para aquilo que há de fundamental. É porque, na verdade, o que o Foucault percebe, galerinha, é que em sociedades como a nossa, tem um dispositivo que vai ganhando cada vez mais legitimidade, né, para produzir discursos, né, dentro do tecido social. E esse dispositivo é a ciência, né? E, portanto, a gente faz uma conexão direta, né, entre a ciência, que está no campo do saber, né, e o exercício do poder sobre os corpos dos indivíduos, né? A gente vive um momento que eu particularmente considero muito feliz, de inclusão de certos indivíduos no sistema educacional, indivíduos que 30, 40 anos atrás jamais estariam
numa escola regular interagindo com outras pessoas, né? Mas se hoje a gente tem estudantes diferentes, né? Estudantes com diferentes capacidades de assimilação, por exemplo, no mesmo ambiente escolar, galera, não sou eu, um professor, né, que sou capaz de fazer a afirmação de que isso é possível, né? Em algum momento, alguém da ciência que teve que dizer, a gente deve colocar essas pessoas dentro do ensino regular, junto com outras pessoas, porque elas são capazes, que isso vai fazer bem a elas em alguma medida, né? Então, se a ciência não ratifica, né, se a ciência não legitima, eu não posso fazer, né? Há uma legitimação por meio do discurso científico. Então, há sempre uma dinâmica no tecido social, né, que vai vincular a saber e a partir da modernidade, né? Esse saber vai ficando cada vez mais vinculado à atividade científica. Grava isso para a gente depois voltar na aula do camaronês, tá? Do Mabembe. Isso é fundamental também, como a ciência, com a sua a pretensão de neutralidade, né? Ela vai produzir certos discursos sobre os corpos dos sujeitos. Isso está lá no camaronês também, né? E como essa coisa da ciência ser neutra foi talvez a grande estratagema do europeu ocidental, né? Para dizer que um certo tipo de saber era o saber. E não há outro saber que não esse saber. Entende? Então o que o Foucault está tentando dizer é o seguinte, ó, eu deixei até esse esquema para a gente fechar. A gente vive, toda a sociedade vive, num chamado regime de verdade, né? Ou naquilo que ele chama de epistema, tá? Epistema, né? Que é uma visão de mundo, né? Uma grande compreensão da realidade. Esse regime de verdade, meninos, ou esse epistema, ele é sustentado por uma série de dispositivos. Então, o dispositivo educacional, o dispositivo familiar, né? O dispositivo da loucura, né? Que vai dizer, olha, quem pensa assim é ação, quem pensa assim é louco, né? Então a gente já sabe como é que esse dispositivo da loucura ele já foi usado várias vezes em tecidos sociais diferentes, né? Se eu digo para o meu psiquiatra que eu estou ouvindo vozes quando eu estou sozinho, ele vai interpretar essa fala de uma maneira. Se eu digo isso para um xamã mexicano, pode ser que ele interprete de outra maneira. Se eu digo isso para um médium espírita kardecista, talvez ele entenda isso de outra maneira. Porque a gente está falando de regimes de verdade distintos, né? Então, um regime de verdade, uma certa concepção social, ela está ancorada em certos dispositivos que produzem certos discursos, e esses discursos, eles produzem certas representações que vão desembocar em certas práticas. Então você se comporta de certas maneiras com relação ao seu corpo e com relação ao corpo do outro, porque você tem certas representações sobre o que seja corpo bonito, corpo higiênico e reticências. Essas representações foram incutidas em você por meio de certos discursos que estão, na verdade, articulados pelos dispositivos sociais que sustentam o regime de verdade ou o epistema no qual a gente está inserido. Então, o Foucault é o cara que vai articular saber, ciência, poder e, sobretudo, como é que isso se consolida para normalizar os corpos num determinado regime de verdade. Tá? Eu acho que com essa compreensão você consegue interagir com uma questão da UFO com bastante eficiência. Eu vou me afastar novamente, deixar o quadro mais uma vez à sua disposição para você poder pausar e anotar se ainda não fez. Espero sinceramente que essa conversa tenha sido de alguma valia para você, tá bom? Beijão do professor Cássio. Tchau.